neste lugar, ser instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Boa noite. Queria agradecer o convite do Ministério de Família, a pessoa do Fábio, da Leila, a oportunidade de estarmos aqui falando de um assunto tão importante. Nós, em especial, eu e a minha, somos entusiastas, falar sobre família, prezar pela família. E antes de entrar na palavra propriamente dita, gostaria de compartilhar com os irmãos algo que me angustiou muito essa semana. Eu estava passando em frente à televisão lá no trabalho e estava passando uma reportagem, não peguei a reportagem inteira, não sei exatamente do que se tratava, nem qual era o canal. E eu sei que a entrevista ali era de uma escola para crianças especiais. Estavam entrevistando a mãe de uma criança especial em uma escola especial, que é crianças com síndrome de Down. E enquanto as crianças brincavam ao fundo, aquela mãe dava a sua resposta. Não cheguei a pegar a pergunta da repórter. E eu lembro dela ter dito assim: eu estou muito feliz com o trabalho aqui na escola. Eu sonho que ele se dê bem na vida, que ele tenha um bom trabalho, que ele tenha uma namorada ou um namorado, né? Não sei. Irmãos, eu fiquei me remoendo o dia inteiro com essa frase. E até hoje isso me marca. Porque até bem pouco tempo atrás, nós convivemos com pessoas que se confortavam pelo fato dos filhos já terem se tornado homossexuais. Hoje em dia, nós vemos pessoas cogitando a possibilidade dos filhos virem a se tornar. Não estou aqui para criticar o homossexual, a gente está cansado de explicar que nós amamos os homossexuais, mas não podemos, em hipótese alguma, contrariar a Bíblia e achar essa prática como algo normal, algo natural do ser humano. Isso não é. A Bíblia condena isso em diversas passagens. Quando a gente acha que o mundo está ruim, chegou ao fundo do poço, parece que cava um pouquinho mais e o poço fica mais fundo. Era uma criança, estava brincando, e a mãe à frente declarando palavras de maldição sobre a vida daquela criança. A proposta que nós temos para hoje, a palavra que nos foi passada pelo Fábio, seria crescimento na família. Não crescimento numérico, mas um crescimento sob uma ótica espiritual. Então podemos meditar bastante acerca do assunto. E a igreja sabe que o pastor Leonardo tem trazido uma sequência de estudos e palavras acerca de qual livro? Neemias. Neemias, glória a Deus, todo mundo sintonizado. Adivinha qual livro que a gente vai falar hoje? Neemias, só sintonizado. Qual foi o último capítulo que o pastor trouxe aqui pra gente? 8. Qual? 8. 8? Certeza? Certeza, pastor? 8? Adivinha hoje qual capítulo que a gente vai falar? 9? Não, capítulo 1. Eu não sou pastor. Abre tua Bíblia aí no capítulo 1 de Neemias. Irmãos, muito interessante o pastor ter trazido essa sequência de estudos e palavras. Eu pude meditar em cima dos próprios textos que ele tem pregado. E encontrei logo no início, nós vamos ler inicialmente agora o verso 1 e o verso 2, que diz o seguinte: Neemias capítulo 1, verso 1 e 2. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. O primeiro ponto que eu queria
queria tratar aqui com os irmãos é que tudo aquilo que tem sido trazido nos estudos do pastor e naquilo que nós temos lido acerca do livro de Neemias começou no relacionamento familiar. Eram dois irmãos, pessoas completamente diferentes, viviam realidades diferentes, com pensamentos diferentes, mas se uniram ali numa conversa simples entre dois irmãos, entre pessoas de uma mesma família. E aquela simples conversa, que para nós poderia ser qualquer coisa, o relacionamento que nós vemos hoje em dia, com dois irmãos conversando, veio trazer toda a reestruturação que nós conhecemos do livro. O muro foi reerguido em 52 dias, o povo foi reunido, o povo passou a ter uma unidade, tudo baseado, tudo saindo de uma conversa entre dois irmãos. Daí faz a gente pensar o que não teria acontecido caso eles não tivessem conversado. Caso, por exemplo, eles não se dessem bem. Se Neemias e o seu irmão tivessem um relacionamento ruim, o que seria daquele povo? O que seria de Jerusalém? O que seria da Bíblia? Estaríamos nem lendo esse capítulo. O que seria das nossas vidas sem as palavras que têm sido pregadas acerca desse livro? Tudo começou numa conversa simples entre dois irmãos. Aí a gente continua, ainda no verso 2. Quais foram os interesses nessa conversa? Neemias perguntou claramente sobre as pessoas e sobre a cidade. E a resposta que ele recebeu foi sobre as pessoas e sobre a cidade. Continua lendo comigo, parte B do verso 2 em diante. Perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém, judeus de Jerusalém. Resposta: eles me responderam: os restantes que ficaram no cativeiro, ou seja, as pessoas lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Judeus de Jerusalém, restantes de Jerusalém, pessoas cidade. Apesar de toda a diferença que havia entre eles, eram realidades completamente distintas. Neemias vivia no palácio sob uma função real, uma função de confiança do rei, do seu irmão, sem todo esse luxo. Eles conseguiram alinhar suas conversas, conseguiram tratar a conversa falando a mesma língua, coisa que dificilmente a gente consegue. Coisa que, quando a gente tenta resolver algum problema, quando a gente tenta trazer um diálogo com o nosso irmão, com nossa esposa, com nossos filhos, a gente nem sempre fala a mesma língua. Parece que nós falamos uma coisa, a outra pessoa fala outra, e no final a gente finge que deu certo aquela conversa. Aí a gente chega no verso 4, a gente percebe o que distingue Neemias de nós. Depois que o irmão dele e aquelas pessoas que estavam com ele relatam o que tinha acontecido, Neemias chorou. Quantas vezes nós choramos pelo problema do outro? Nós somos orgulhosos demais para chorar pelo problema do outro. Qual é a nossa realidade hoje? Uma pessoa traz um problema para a gente e a gente de imediato dá uma solução, não é isso? A gente tem solução para todos os problemas na ponta da língua. Conseguiram perceber isso? Nós agimos como se fôssemos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, conselheiros, com toda a sabedoria do mundo. Conseguimos tratar o problema do outro com uma superficialidade tão grande que a gente lança aquela solução ali, deixa ela ao ar para ver se vai dar certo ou não. Quando nós choramos, meus irmãos, nós nos igualamos à pessoa. Neemias era um homem que tinha conhecimento, era um homem inteligente. Ele não estava ali à toa. A função dele, para a gente ter uma ideia, poderia tirar a vida do rei. O rei podia morrer pelas mãos dele. Ele tinha que experimentar as coisas lá para ver se estava envenenado ou não. O rei não ia colocar qualquer pessoa ali. Ele poderia estar trazendo ali uma resposta sábia, inteligente para o seu irmão.
Ele poderia ter chegado e dado essas respostas mirabolantes que ele te dá, só faz isso, está tudo certo e vai dar tudo certo nisso aí. Mas não, ele resolveu chorar. É como se aqui a gente conversasse com o nosso irmãozinho, que ele está passando por uma dificuldade, e a gente sentasse do lado dele e começasse a chorar junto, sentir a mesma dor. Será que nas nossas famílias a gente tem feito isso? Sentido a dor do outro? Na verdade, o que a gente tem feito é muito mais mostrar que nós temos a solução do que propriamente resolver o problema do outro. Nós chegamos para outra pessoa, na família ou fora dela, e mostramos: olha só, a solução é isso, isso. Muito mais do que querer que aquela pessoa tenha o seu problema resolvido. A prova disso é quando a pessoa não obedece o nosso conselho. Quando a pessoa não obedece o conselho e dá tudo errado, o que a gente faz? Viu? Eu falei para ele não fazer isso. Eu disse, eu falei, eu. Não falou que nós temos tanta sabedoria assim. É por isso que não conseguimos fazer tão grandes coisas como Neemias. Somos incapazes de nos rebaixar e sentir as mesmas dores que a pessoa está sentindo, sentir o que ela está vivendo, e tentar depois disso, como a gente segue aqui no texto, continuar com jejum e oração. A gente continua no texto e diz que continuei a jejuar e a orar perante Deus do céu. Neemias chorou, jejuou e orou durante vários dias, durante muitos dias. Se a gente for perceber, o início do capítulo está no mês de Quisleu. No começo do capítulo 2, quando ele dá de cara com o rei, na verdade ele já estava trabalhando normalmente, mas quando ele dá de cara com o rei para revelar aquela situação que ele estava passando, já era o mês de Nissan, uma coisa nesse sentido. Esse é o primeiro mês, Nissan, desculpa. Era o mês de Nissan. Era o primeiro mês, quando Quisleu é o 9º. 4 meses se passaram ele orando e jejuando. Quantas vezes nós temos jejuado pelo problema do outro?